Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para dar umas informações bem legais sobre a invenção da sala de aula com a orientação do Dr. Flávio Rovani de Andrade. Nosso grupo ele é composto pelos acadêmicos Aline, Keiliane, Marta Maria, Raimundo, Maria Ferreira, Josiane Oliveira, Vânia Maria e Gilmara Lima, esta que vos fala. Então vem com a gente para saber várias informações sobre a pós-ditadura. Fica ligadinho aí. Então vamos dar início à nossa aula. Iniciativas oficiais pós-ditadura. Irei destacar algumas medidas voltadas para a sua reversão. Para tanto, era preciso buscar soluções corajosas e não meramente políticas ou eleitorais. Havia muito tempo, as escolas públicas recorriam a expedientes como quermesses e associações pais e mestres, a fim de arrecadar dinheiro para reformas ou atendimentos de outras necessidades. A remuneração dos professores continuavam sem valor, causando humilhação. Após o fracasso do Plano Cruzado, em 1986, o congelamento forçado da mensalidade cada vez mais restrita a grupos privilegiados, enquanto a política escola pública se reduzia a condições lamentáveis. Em 88, só a partir de 88, foram implantadas diversos centros específicos de formação e aperfeiçoamento para o magistério, onde os alunos tiveram direito a bolsas de estudo, recebendo salários durante os 4 anos em que frequentavam a escola. Ainda em 88, foi instituído em São Paulo o Programa de Formação Integral da Criança, o PROFIC, com a finalidade de oferecer jornada de tempo integral para as classes do primeiro grau, com o intuito de resolver problemas de evasão e de repetência. Além disso, ante a situação de abandono das crianças e riscos de violência, nas ruas, as escolas protetoras funcionavam como local de segurança, além de fornecer alimentação e atendimento médico. Só na Constituição de 1888, as escolas públicas acirrou discussão no decorrer dos trabalhos da Constituição de 1987. Foram os contratos. Muitos foram os confrontos e pressões, inclusive das escolas particulares, desejosas de manter o acesso às verbas públicas garantidas pela Constituição anterior. Citarei agora alguns pontos importantes da nova Constituição. Gratuidade do ensino público, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, extensão do ensino obrigatório e gratuito progressivamente ao ensino médio, atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos, valorização dos profissionais do ensino, com planos de carreira para magistério público, autonomia universitária, distribuição dos recursos públicos assegurando prioridade no atendimento das necessidades do ensino obrigatório no tempo do Plano Nacional de Educação. Gente, na nova LDB, a LDB surgiu em 1941, mas só conseguiu ser adequada com o João Goulart, presidente João Goulart, em 1961, após 13 anos. E a segunda etapa foi em 1971, durante a reforma militar. Mas só a nova LDB foi aprovada a Constituição em 1988 e restava elaborar a lei complementar para tratar das diretrizes e bases da educação nacional. A atual LDB foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da Educação Paulo Renato em 1996. Seu relator foi Darcy Ribeiro, baseada no princípio do direito. A LDB de 1996 trouxe diversas mudanças, como a inclusão da educação infantil, como creches e pré-escolas e com a primeira etapa da educação. Pois anteriormente tínhamos primeiro, segundo e terceiro grau. E nesse novo formulário, ficou como ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Continuaremos o nosso estudo sobre a democracia e a inclusão. Democracia e inclusão. Nós já ouvimos um pouco sobre como foi o início, grandes lutas travadas aí para a educação alcançar todos. E a gente viu também, com a leitura que a Vânia fez, a explicação dela, como é importante que nós
venhamos a lutar por essa educação, né? E hoje, no século XXI, nós já temos uma educação que a gente pode dizer que ela é para todos, ela alcança, de uma certa forma, toda a sociedade. Mas aí nós vamos discutir um pouco hoje sobre democracia e inclusão. O que vem ser a democracia e a inclusão? Ao percorrer a história da educação, nós podemos constatar que em todas as épocas a escola foi seletiva. Por quê? Porque tinha quem participava da escola, tinha aqueles que podiam participar da escola, por isso que era chamada de seletiva. O privilégio ali era de poucos, não era de muitos. Os que tinham acesso à escola eram privilegiados, porque somente os que tinham acesso à escola eram aqueles que tinham condições, que faziam parte, vamos dizer assim, da alta sociedade. E lá no século XVII, nós vamos começar a defender que devemos ensinar todos a todos. Isso vem de quem? Isso vem de Comênio. Ele defendia que ensinar deveria ser ensinar tudo e tinha que ser ensinado para todos. No século XIX, muitas nações elas começaram a implantar a escola pública. E a escola pública vinha de forma gratuita e vinha também de forma laica, né? Estando longe de colocar apenas alguns, mas ela queria atingir a todos. Nós vamos agora aqui discutir um pouco, ver um pouco como foi, né, que aconteceu essa inclusão. Por quê? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente vai ver aí que a inclusão ela não vai ter acesso à escola, não vai ser só aquela pessoa que ela tem todas essas características ou acompanha de uma forma que a escola quer que essa pessoa acompanhe ela. Mas aí a inclusão ela vai vir para todos, porque ela vai vir para aquele que ele é mais atrasado, para aquele que vai ter mais dificuldades que outros e também para os deficientes, né? Os deficientes também devem ser incluídos dentro da educação. Nós vamos lembrar que em grande parte da história da humanidade, também as mulheres foram excluídas da educação ou encaminhadas para as atividades condizentes com a natureza feminina, de esposas e mães, confinadas apenas a espaços domésticos. A mulher era destinada apenas ao espaço doméstico, era apenas esposa, apenas mãe, e ela não tinha o acesso à escola, ela não tinha acesso à educação, porque, vamos dizer assim, ela era confidenciada ali naquele momento, estagnada apenas a um ambiente que era o lar. Mas lá no século XIX, a coeducação, que a coeducação, ela significa a responsabilidade, a educação ela vem ser para todos, ela vai dar os primeiros passos, lá no século XIX. Como? A mulher vai ter acesso a curso superior e também ela vai ter o acesso, poder entrar desde cedo na escola. E isso sem falar que ela vai conquistar também a cidadania. Além do direito de entrar em universidades, ela vai conseguir o direito do voto. Ela vai ter o privilégio também de escolher os seus representantes, porque outrora somente a classe masculina, né, ela tinha esse poder. E lá no século XX, nós vamos ver que, além das mulheres, os pobres, as sociedades que eram mais excluídas, consideradas inferiores, também, né, tais como os deficientes físicos e mentais, e também os imigrantes, eles são excluídos também daqueles que abandonam cedo a escola, por apresentarem dificuldades em acompanhar o modelo da escola implantado e por serem indisciplinados ou por necessidade de trabalhar para ajudar o sustento da família. Desde muito tempo, nós já podemos presenciar e ver que muitos não vão à escola não é porque não querem, mas porque também tem a família para dar o sustento, muitos já são pais muito cedo, já carregam uma grande responsabilidade e por esse motivo muitos abandonam a escola logo cedo. Mas o que a gente vai verificar é que a escola, ela, lá no século XX, ela não é democrática. Ela não vai ser essa escola que eles pregoavam que era para ser para todos. Não, não era para todos. Recentemente, tem havido hoje um maior empenho em universalizar a educação.
inicialmente pela defesa da integração dos diferentes e mais recentes pela inclusão. Embora dois conceitos eventualmente possam ser aceitos como sinônimos, nós vamos citar aqui a professora Maria Tereza, que distingue, aí atribui dois tipos de inserção à escola. Ela vai dizer que o primeiro tipo de inserção é que mantém o diferente, ou seja, aquela pessoa que é especial dentro da sala de aula, porque mesmo sendo diferente, essa criança, esse adolescente, ele também merece receber o mesmo trato que os demais, e que são considerados normais. E também ela vai dizer que o radicalismo da inclusão vem do fato de exigir uma mudança no paradigma educacional. Na perspectiva inclusiva, suprime a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de ensino especial e de ensino regular. E aí, quando se fala em paradigma, ela fala em quebrar. Como que eu vou falar em inclusão se eu vou querer colocar uma escola para aqueles que são especiais, daqueles que são normais? Então, ela diz, né, Maria Tereza, que a escola ela precisa agir de forma, de modalidade igualitária, uma forma igual para todos. E as escolas elas também devem atender às diferenças, devem atender sem discriminar, devem atender às diferenças, né, sem apontar. Ah, mas aquela criança ela é uma criança que ela não acompanha, não está com o mesmo nível de acompanhamento como as outras crianças, mas ela também precisa ser inserida e ela precisa receber todo o suporte de apoio para que ela possa desenvolver as habilidades que outrora ela não consegue desenvolver. Não apenas excluí-la da sala de aula. E aí nós vamos para raça ou etnia, né? Já falando um pouco sobre a questão da inclusão, nós vamos ver que a divisão clássica das raças em branca, negra, amarela, indígena, também hoje não é aceita como antes. Por quê? Porque os estudos, eles se baseiam nos avanços das genéticas. Inclusive, ela vai dizer que o conjunto de genes que caracterizam a espécie humana é constituído por cerca de 30 mil a 50 mil genes diferentes. Então, nós vamos ter aí uma sociedade que vai vir diferente em raça, em etnia. E aí nós vamos ver também que durante milhares de anos, ocorreram lentas modificações genéticas. E essas lentas modificações genéticas é aquilo que vai determinar a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, a configuração do nosso crânio e também toda a nossa performance como um todo, no nosso corpo, lábios, nariz, orelha. Então, vai vir aí essa adaptação da população em fator geográfico e também através do pesquisador Sérgio Danilo. Hoje existe o consenso que as raças humanas elas não existem. Ele diz, não, as raças humanas não existem. Certamente, as raças são como nós construímos, são construções sociais e culturais, certo? E nós vamos também ainda continuar vendo que, ao decorrer do tempo, houve-se a necessidade de homogeneizar ou democratizar a educação. Como que nós devemos agir? Qual dos termos, quais das duas palavras melhor se adequa? E aí nós vamos voltar um pouco aí, examinar como que se procedeu a catequese dos indígenas no Brasil. Ou seja, de acordo com a mentalidade quinhentista, tanto o reino português como a Igreja Católica atuavam no sentido de homogeneizar as diferenças. Ou seja, eles iam nivelar todos pelos que se consideravam verdadeiro e superior. E a cultura cristã europeia, ela vinha nesse intuito de catequizar, né, de trazer o padrão que eles achavam correto, que eles achavam da forma que era para ser estabelecida no meio dos povos.
Atualmente, nós vemos estudos de etnologia que vêm falando sobre a tendência de se valorizar diferenças e aceitar as múltiplas, diversas etnias no nosso meio. Isso porque a pluralidade cultural, ela existe e ela está aí. E nós precisamos preservar essa riqueza que nós temos da pluralidade cultural. Nós vamos também ainda comentar um pouco e falar, e você que está nos acompanhando aí, falar um pouco sobre o que é a pedagogia da escravidão. Você já ouviu falar sobre pedagogia da escravidão? Quando a gente fala sobre escravidão, nós já vamos nos lembrar um termo bastante pejorativo que nos remete a uma ideia de estar sendo submisso a alguém, a outro, né? A estar debaixo de uma autoridade. E aí, o que vem ser a pedagogia da escravidão? Nós vimos que no início da colonização, os portugueses escravizavam os índios, apesar das dificuldades decorrentes do confronto direto com os religiosos, que os confinavam em missões, e também da resistência dos nativos no trabalho civil. Com o tempo, a escravidão negra preponderou, tanto nas plantações de cana no Nordeste, como também na mineração. E nós vamos ver que, diferentemente dos indígenas, que desde o início da colonização eles tiveram a atenção dos missionários, porque eles vieram para catequizar, e muitas vezes na sua proteção os negros que para cá vieram nunca mereceram a atenção especial dos padres, e também eles não tinham a atenção de quer quem fosse, de quer quem seja. Então nós vimos aí que de qualquer forma houve aí um privilégio para aqueles que eram indígenas, porque eles recebiam também esse suporte dos padres, né, que vinham para catequizar. Eles tinham, nós vamos lembrar que o incidente a que já nos referimos como questão dos moços pardos, já lá no século XVII, alguns mulatos tiveram matrículas recusadas nos colégios dos jesuítas. E aí por quê? Que tiveram as suas matrículas recusadas? Por serem muitos e provocarem arruaças, por serem diferentes. Eles tinham uma visão diferente, mas só que nós vamos ver aí que os padres eles tiveram de renunciar à decisão de discriminar e aceitar eles também dentro da escola, junto aos demais. E nós vamos também falar um pouco sobre a educação e o neoliberalismo. O que vem ser a educação dentro do neoliberalismo? Nós vamos aqui examinar um pouco o que o professor Saviani, no final do item 24, que nós lemos, ele vem dizer sobre a intervenção da educação brasileira. Ele diz que, sem levar em conta que o capitalismo passou ao longo do tempo por diversas crises, que precisaram ser contornadas, aliás, sempre a favor do capital, os neoliberais culpam o Estado e os sindicatos pelos problemas atuais da economia do mercado. Vai dizer também que os sindicatos eles pressionaram as empresas por aumento do salário e benefícios, e o Estado, por ceder às pressões sociais, vinha assim um aumento de gastos. E as metas do Estado neoliberal, que visam, antes de tudo, a estabilidade econômica e a disciplina orçamentária, foram estabelecidas no chamado Consenso de Washington, em 1990. O Consenso de Washington, cujas decisões elas repercutiam na política dos países que eram mais periféricos, que tinham menos condições, que eram menos, né, vamos dizer assim, que eles tinham, eles não eram tão favorecidos como os demais países que estavam em desenvolvimento. E aí nós vamos ver que, segundo a professora Angélica, dentre algumas recomendações, ela vai destacar a destinação dos recursos de acordo com a qualidade das escolas. As escolas, elas tinham e deveriam, sim, receber recursos, fundos para ser investido na escola, para uma boa educação, para uma educação de qualidade, mas ela vem confrontando aí um sistema de avaliação
do MEC. Ela vem dizendo que o fundo tem que ir para essas escolas que realmente apresentam resultados, que têm resultados visíveis de avaliações e de avanços. Nessa linha, nós vamos, fica claro o reducionismo do papel da educação, pelo seu atrelamento de interesses estranhos a eles. E nós vamos ver que Ramos completa dizendo: não é demais reafirmar que a implementação de muitas dessas ações está baseada, em geral, numa compreensão de educação enquanto mercadoria. Por que a educação enquanto mercadoria? Porque se vai ter o fundo apenas para aquelas que invertem, é como se eu estivesse dizendo, eu preciso ter ali, eu preciso ver esse resultado para que eu possa investir nele. Aí ela vai dizer, né, Ramos vai dizer que numa compreensão geral, a educação ela vai ser medida como mercadoria e investimento também. E também como uma inversão em um capital humano. Nós sabemos que quando o governo ele investe na educação, ele tem que investir, não é gastar. Gastar é diferente de investir. Quando se investe, você vai ver que lá no futuro, ou não precisa ser tão no futuro, você já vai ver uma sociedade diferente. Porque uma sociedade que se educa é uma sociedade que traz transformação de vidas. E aí ele vai confrontar, né, com Nereide Saviani, que diz: esse conjunto de medidas adotadas por um novo eixo de conceito público está sendo desvinculado do estatal e gratuito, com a transferência da responsabilidade para a sociedade civil, como a comunidade, a família, embora se admitindo subsídio para os necessitados, tal como recomendava Friedman. Então, o que nós podemos constatar e ver, tirar de todo do que nós, que nosso grupo, que nós queremos passar para vocês, é que a escola, ela é sim um ambiente de inclusão, que a escola é sim e deve ser para todos, que a escola e que os direitos eles vêm sendo conquistados à medida que o tempo vai passando, a gente pode ver esses avanços. E nós vamos, né, continuar lutando. Nós sabemos que muitas das vezes nós não somos vistos, né, e nem alcançados da forma digna, porque aqui mesmo no nosso estudo vai falar também sobre salário dos professores, né? Corte de salários, corte de verbas, que era para capacitar, para treinar, para preparar mais os professores, e muitas das vezes são cortados, ao invés de ser investido na formação dos nossos professores. E nós sabemos que o professor ele é uma base. Ele é base, não é, Vânia? Mais investimentos, não apenas na área da forma de investir com a educação, de trazendo para as nossas crianças e adolescentes aquilo que eles anseiam, mas que os professores também precisam ser incentivados. Você concorda com isso? Com certeza. Tudo que a Gilmara falou tem tudo a ver, né, com o incentivo também dos professores. E na próxima aula a gente vai trazer mais informações para vocês. Fiquem ligados nos artigos da LDB. Muito obrigada.